para você que está nos ouvindo sempre, buscando sempre melhorar o nosso contato consciente com Deus. Já quero deixar já de imediato um Shalom Adonai para todos, né? E falar sobre acerca de recuperando-se do estresse, né? Ou estresse crônico, né? Sobre acerca de alimentações, né? O que a gente está se alimentando, né? Muitas vezes a gente está se alimentando de modo errado, né? Não falo só do físico, né? Mas falo do espiritual. Muitas vezes estão ouvindo vozes estranhas, muitas vezes até por volta de você mesmo, né? No meio da tua parentela, do meio disso, daquilo, e achando que é a voz de Deus, né? Você foi levantado para ser o alicerce da casa, quando vê vira coluna, né? E quando vê da coluna vira pau de cerca, né? O modo simbólico de eu interagir do modo mais fácil para explicar sobre acerca do que você anda se alimentando, né? De vozes estranhas, né? Muitas vezes, vezes tu ser o mandante do alicerce, tu acaba sendo mandado, né? E aquilo que foi exercido para você fazer, né? Porque à medida que conseguimos descansar e diminuímos o ritmo de nossas atividades, né? O estresse diminui, né? Sentimos-nos melhor recuperando, né? A energia, paixão e criatividade, né? Muitas vezes a gente não cria criatividade na nossa vida por estar ouvindo conselhos errôneos. Muitas vezes até do nosso próprio companheiro, e assim por diante, né? Éticas morais ou imorais, né? Na verdade, né? Por isso que hoje as nossas atividades, levando a mensagem, ela é desgastante, né? Mas é bom a gente entender que os nossos dons, né? Nessas áreas que somos bem-sucedidos, né? Levando a mensagem, ajudando o próximo, né? Para poder, né, a gente concentrar, né, as nossas atividades nessas áreas, né? Esclarecer as prioridades divinas e viver, né, de acordo com elas, né? Porque tudo isso nos afasta de nós a tirania, várias coisas assim, né? É a mesma coisa, se eu for casado assim, né? Eu tenho que primeiramente pedir o conselho lá do alto, né? Muitas vezes, nem tudo que os outros nos falam é tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Deus, ele nos deixou um legado tão grande que a gente tem que ficar em Jerusalém até que do alto nós sejais revestido de poder, para que a gente venha, né, acrescentar o ID, né? Mas primeiramente a gente tem que permanecer em Jerusalém. Eu não posso estar ouvindo vozes estranhas, coisas estranhas, né? Muitas vezes que anda sempre ao nosso derredor, né? Amigo invejoso, assim por diante, pela capacidade moral, né, intelectual, né? Aquilo que Deus tem dado para mim é para mim. Cada um tem aquilo que Deus tem colocado, entendesse? Por isso que eu falo, né, que cada dia, cada vez mais, nós temos que melhorar o nosso contato consciente com Deus, da melhor forma possível. E a melhor forma de eu reverter o quadro dessa situação, eu tenho que estar equilibrado com exercício físico e comida, né, que ajuda a recuperar a saúde, né? As minhas atividades físicas não é viver no trecho, não é dizer, aqui tá ruim, eu vou pro próximo. Não, eu vou sair de uma igreja, vou para outra. Não, eu vou virar o quê? Que equilíbrio que eu tenho nessa vida? Viver pernambulando de centro de recuperação ou de igreja em igreja, achando sempre uma dificuldade, sempre usando uma justificativa, se o erro está em mim. É sempre os outros. Assim eu também fazia isso também no mundo das drogas. Eu usava a droga porque a minha mãe era isso, porque meu pai era aquilo outro, e assim por diante, usando sempre termos de manipulação na minha vida.
mas graças ao meu poder superior, hoje tenho essa realidade na minha vida, porque hoje eu tenho uma comida equilibrada na minha vida, porque eu busco isso para mim. E passo isso para você que está me ouvindo, que vão ouvir, vão passar esse vídeo para outras pessoas, porque nós temos que ter um domínio próprio, né? Nós não podemos ser pau-mandado pelos outros, né? E assim por diante, né? Não falo em termos, claro que há uma hierarquia, aqui por exemplo, aqui dentro do Creta, né? Começa com a presidência, depois vem para os técnicos, depois a coordenação, os monitores e assim por diante, entendesse? Porque hoje nós vivemos aqui em concordância e principalmente nós temos que estar apto, né? Que quando vir as cobranças e nós ter a habilidade de suportar também qualquer coisa, qualquer ciladas astutas do inimigo, né? Porque se não deu para mim aqui, vai dar em outro lugar, mas eu não posso fazer as minhas vontades, eu não posso ajudar Deus. Não, Deus, para mim deu. Não, o Creta deu. Ah, o outro centro de recuperação deu para mim. Não posso interferir aquilo que Deus tem para mim lá na frente, né? E as demais coisas vão sendo acrescentadas naquilo que eu permanecer na excelência da disciplina ao qual que eu estou vivendo hoje, para que eu venha a ter um bem maior para a minha vida lá na frente, porque tudo que a gente planta a gente colhe. Tudo que a gente colhe ou é fruto bom ou é fruto ruim, porque nós temos que colher algo para a nossa vida. E hoje eu quero deixar para você no que você está se alimentando, né? Com quais coisas que você está se alimentando? Muitas vezes tu vai lá, tu fala uma coisa de uma pessoa e fica catucando até aquela pessoa entrar naquilo que tu falou para outra, para dizer que aquilo era de Deus, que Deus tinha te dado visão. Mas na verdade é você que está lançando a maldição. Porque tu não és Deus, nós não somos Deus, nós somos semideuses na terra. A única coisa que nós temos é que abençoar. Não usar de coisas errôneas na nossa vida, interpretando, né? Ah, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Eu tenho certeza que o fulano está fazendo isso, coisa que o cara não está fazendo nada, né? Porque eu não vi, eu não li, eu não escrevi, e eu não tenho prova de como distinguir essa situação, esse ato na vida das pessoas, mas eu posso deduzir, entender-se na cerca da doença, ao qual que porto eu as mesmas no mundo da adicção. Então, paz e bem para todo mundo, e que Deus nos conceda a serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode modificar, e coragem para modificar, e sabedoria para todos sempre. Deixa de ser trecheiro de centro de recuperação, deixa de ser trecheiro ouvindo vozes estranhas, vozes alheias, vozes que muitas vezes tu pensa que é de Deus e não é, entendeu? Toma uma decisão de homem na tua vida, ou de mulher na tua vida, e fica cada dia, cada vez mais esperando, que tu vai ficar sentadinho esperando, porque nada cai do céu, entendeu? Porque a possibilidade quem tem que fazer é nós, não é Deus que vai fazer a possibilidade por ti. Estás enganado, meu irmão. Deus só vai agir na tua vida na impossibilidade, naquilo que tu não consegue. E se tu deixar, e se você deixar de estar ouvindo vozes estranhas, entendeu? Muitas vezes está até do teu lado, dentro da tua casa, e tu nem sabe, né? Quando vê, bailou, a gente pimba. Paz e bem, fica conosco em recuperação, porque nós temos que ter paciência administrando bem os assuntos imprevistos, quer dizer, né? Nós temos que administrar, né, os assuntos. Muitas vezes tu tá entrando e cajucando aí com a tua família, com isso, com aquilo, quando vê tu tá te alimentando com coisa errônea, entendeu? E achando que tu estás fazendo o certo para Deus. Deus não precisa da tua ajuda, Ele já é Deus. Ele te ajudando ou não ajudando, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso poder superior, Ele continua sendo aquilo que Ele é, porque Ele mesmo se fez. E antes de nós ser gerado, Ele já nos conhecia.
A única coisa que ele fez para nós foi o final, porque o final todo mundo sabe, que há dois caminhos. Pode crer. Fica conosco em recuperação, mais 24 horas de sobriedade.